Você já amou tanto alguém que, quando essa pessoa se foi, levou com ela não apenas seu coração, mas sua vontade de viver? E se, um dia, o destino colocasse em seu caminho uma nova chance de ser feliz, mas ela chegasse cheia de julgamentos, feridas e uma pequena cadelinha no meio? De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Já comenta aqui embaixo. E claro, não se esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Fique agora com o Resgate do Amor, uma história sobre perdas que machucam, encontros que transformam, e um amor que renasce quando menos se espera. O céu de São Francisco estava coberto de nuvens, como se refletisse o coração sombrio de Julian Davis naquela manhã. Era início do outono, e as folhas douradas dançavam ao vento no chão frio da cidade. Ele caminhava em silêncio pelas trilhas do Golden Gate Park, vestindo um sobretudo cinza, óculos escuros e a expressão de quem não queria ser notado. Ao seu lado, caminhava a única companhia que lhe restava, Flor, uma poodle de pelos brancos com manchas pretas na cabeça e nas costas, sempre atenta, como se cuidasse dele. Julian é advogado. Bem-sucedido, respeitado, mas ausente da própria vida. Desde o acidente que levou sua esposa Lara, ele nunca mais foi o mesmo. Era como se tivesse estacionado no tempo, preso ao último grito, à última discussão, o último olhar de decepção que lançou para ela. O silêncio dele não era paz, era luto em forma de rotina. Flor era seu alívio. Sua razão para levantar da cama. Ele falava com ela, contava o que sentia, o que pensava, até mesmo os casos mais complexos do escritório. E embora ela só abanasse o rabo em resposta, era o bastante para ele não se sentir completamente sozinho. Naquele dia, algo parecia diferente. Flor estava mais agitada. Quando Julian soltou a guia por um momento para ajeitar o cachecol, ela disparou em direção a uma borboleta que voava distraída perto da rua. Tudo aconteceu em segundos. Flor! Ele gritou, com o coração disparado. Um carro surgiu na curva. Antes que o pior acontecesse, alguém se lançou à frente da poodle e a agarrou nos braços. O motorista freou bruscamente, buzinando e xingando enquanto seguia adiante. Julian correu até a calçada, ofegante, e se deparou com uma mulher ajoelhada no chão, segurando Flor no colo com firmeza. Os olhos dela faiscavam de indignação. Você tá maluco de deixar uma cachorrinha solta desse jeito? Ela quase morreu. Julian arregalou os olhos. Não estava acostumado a ser repreendido, muito menos por estranhos. Ele puxou Flor de volta com um gesto rápido. Eu tirei a guia por 2 segundos. Ela nunca corre. 2 segundos é o suficiente para perder alguém. A mulher rebateu. A frase atravessou o peito dele como uma flecha. A lembrança da esposa morta voltou com força. O som da buzina no acidente, o vidro quebrado, o silêncio que veio depois. Não é da sua conta. Ele disse friamente, com a voz trêmula. Tinha cerca de 30 e poucos anos, pele clara, cabelos loiros longos e ondulados, olhos azul acinzentados que pareciam enxergar além das palavras. Seu corpo curvilíneo, envolto num vestido floral e uma jaqueta jeans, contrastava com a firmeza da sua postura. É da minha conta quando vidas estão em risco. Ela respondeu, ainda firme, mas com o tom mais suave. Flor, é esse o nome dela, né? Julia não respondeu. Apenas assentiu com um movimento de cabeça. A mulher sorriu para Poodle. Ela é linda. E corajosa. Mas depende de você. Lembra disso. E então ela virou as costas e foi embora, deixando Julian com uma mistura de raiva, vergonha e curiosidade. Quem era ela? Por que aquela frase doeu tanto? E por que a presença dela deixou o dia menos cinza? Mais tarde, Julian estava sentado no sofá de couro escuro da sua sala, rodeado por livros de direito e anotações. A TV ligada sem som exibia um noticiário qualquer. Flor deitava no tapete, com os olhos fixos no dono. Julian pegou uma foto emoldurada na estante. Era Lara. Jovem, sorridente, linda.
O retrato de uma felicidade que, para ele, agora parecia mentira. Ela me traiu, Flor. E mesmo assim, eu me culpo por ter gritado, por ter perdido o controle naquele carro. Flor levantou as orelhas, como se dissesse: eu tô aqui. Você me ouviu hoje, né? Aquela mulher no parque. Ela tem algo de estranho. Me irritou. Mas. Ele não completou a frase. Porque, lá no fundo, ele sabia, ela mexeu com ele. Na manhã seguinte, Julian decidiu ir novamente ao parque, no mesmo horário. Ele se convenceu de que era apenas por Flor, ela precisa correr, se distrair, dizia a si mesmo. Mas o coração dele sabia. Ele queria vê-la novamente. E então, como o destino adora brincar com quem menos acredita nele, lá estava ela. Sentada num banco de madeira, lendo um livro e tomando um café. Vestia uma blusa branca de tricô, calça jeans e botas claras. O vento brincava com os cabelos loiros dela. Flor a viu primeiro. Pulou animada e correu em direção a ela, dessa vez com a guia presa. Julian suspirou. De novo não. A mulher olhou e sorriu ao ver Flor, ajoelhou-se, acariciando o focinho da poodle com carinho. Então ela ainda lembra de mim. Julian se aproximou, sem jeito. Ela não costuma ser assim com estranhos. Talvez eu não seja tão estranha para ela. Disse ela, com um olhar enigmático. Silêncio. O tipo de silêncio que precede conversas importantes. Julian. Meu nome é Julian. Olivia. Ela respondeu. Veterinária. Ele ergueu as sobrancelhas, surpreso. Você tem moral para me dar bronca mesmo. Ela riu. Um riso leve, que contrastava com a rigidez do primeiro encontro. Tenho sim. E você precisa ouvir mais. Julian não conseguiu evitar o sorriso discreto que surgiu em seus lábios. Havia algo nela. Algo que Flor já tinha sentido. E ele começava a sentir também. Enquanto eles caminhavam juntos pelo parque, Flor corria à frente. Olivia contou que perdeu o pai recentemente, e que trabalhar com animais foi sua forma de lidar com o luto. Julian apenas ouviu. Não falou nada sobre Lara. Não ainda. Mas, quando Olivia tocou levemente no braço dele ao se despedir, Julian sentiu algo que há muito tempo não sentia. Dizem que todo mundo merece uma segunda chance. Mas e quando você não acha que merece? Será que o amor pode encontrar a gente, mesmo quando a gente parou de procurar? Se você quer descobrir até onde vai essa história e como Julian e Olivia vão lidar com seus próprios fantasmas, não sai daqui. A seguir, segredos serão revelados, e Julian vai enfrentar memórias que ele enterrou no fundo da alma. Você acredita em reencontros que parecem ter sido escritos pelas mãos do destino? Naquela manhã nublada em São Francisco, Julian decidiu sair com Flor para uma caminhada, algo que vinha fazendo com mais frequência desde o encontro com a misteriosa mulher do parque. Havia algo nela que incomodava e ao mesmo tempo despertava uma inquietude que ele não conseguia explicar. Talvez fosse o olhar curioso, a energia leve, ou talvez Flor, que não parava de caminhar animada como se soubesse exatamente para onde ir. E Flor sabia. Porque foi justamente em uma cafeteria charmosa e escondida entre prédios de tijolos vermelhos que Julian, sem saber, seria surpreendido mais uma vez. Olha só quem apareceu, disse uma voz familiar, enquanto Julian prendia Flor no suporte externo da cafeteria. Ele se virou, surpreso. Olivia estava ali, com uma xícara de cappuccino nas mãos e aquele sorriso caloroso que parecia atravessar qualquer barreira emocional. Ela usava um suéter azul marinho, jeans e um coque bagunçado que realçava ainda mais sua beleza natural. Achei que você era um fantasma da minha imaginação, ela brincou. Julian deu um sorriso curto, constrangido. Eu não sabia que você vinha aqui, respondeu ele. Sempre que posso. Tem um café com gosto de verdade. Quer se juntar a mim? Por um instante, Julian hesitou. Seus olhos buscaram uma desculpa rápida, mas Flor deu um latido empolgado, como se aprovasse a ideia. Ok, só por alguns minutos.
Eles se sentaram à mesa de canto, perto da janela. A luz suave iluminava o rosto de Olivia, e Julian se pegou observando detalhes que antes não havia notado: a leve sardinha no nariz, os olhos azul acinzentados que pareciam sempre atentos ao mundo. E então, Julian, o que você faz da vida? Perguntou ela com leveza. Ele desviou o olhar. Trabalho com direito civil. Escritório no centro. Advogado? Interessante. Nunca imaginei você com essa profissão. Ela riu. Quer dizer, você parece mais o tipo silencioso de filme noir. Talvez eu seja mesmo um clichê. Houve uma pausa. Olivia percebeu que havia tocado num ponto sensível, mas não recuou. Ela estava ali porque queria conhecê-lo. Algo nela dizia que ele precisava ser ouvido, mesmo que resistisse. Sabe, eu lido com histórias o tempo todo, começou ela. Animais feridos, donos perdidos, gente que só precisa de um abraço e um café quente. Às vezes eu acho que todo mundo carrega uma dor que não sabe como curar. Julia não respondeu. Apenas olhava para a rua, onde Flor observava os carros com serenidade. A sua poodle, ela parece ter um espírito leve. Mas também parece cuidar de você. Ele sorriu, mas era um sorriso amargo. Flor é tudo que eu tenho. Essa frase ficou no ar, como se tivesse peso. Olivia sentiu, pela primeira vez, que havia entrado numa camada mais profunda do que aquele homem mostrava ao mundo. Você perdeu alguém, não é? Perguntou suavemente. Julian se enrijeceu. Por que você quer saber? Porque desde que te vi naquele parque, eu senti que você não é o tipo de homem que vive, apenas sobrevive. Ele passou a mão na barba, desconfortável. Era a primeira vez em anos que alguém se atrevia a dizer isso em voz alta. E mais ainda, era a primeira vez que ele não se levantava e ia embora. Eu fui casado. A história não terminou bem. Isso explica o silêncio. Explica o silêncio, a frieza, e o fato de eu não gostar de falar sobre mim. Olivia assentiu. Não insistiu, apenas sorriu de leve. Tudo bem. Mas se algum dia quiser dividir a dor com alguém, eu sou uma boa ouvinte. Melhor ainda com cappuccinos. Eles riram. Pela primeira vez, Julian riu com leveza. E naquela risada havia algo novo, uma rachadura na parede que ele ergueu ao redor do próprio coração. Sabe o que é curioso? Disse ela. Eu também perdi coisas pelo caminho. Meu pai, quando eu ainda era adolescente. Uma mudança de país. Amigos que ficaram para trás. Mas eu aprendi que o recomeço não é o contrário do fim, é uma nova forma de começar. Julian a olhou nos olhos. Pela primeira vez, com genuína atenção. Você é diferente, Olivia. Eu ouço isso o tempo todo. Mas de você, sou a melhor. Flor deu um latido do lado de fora e ambos se levantaram. A conversa havia terminado, mas as entrelinhas deixavam rastros de uma conexão que apenas começava a nascer. Posso te ver de novo? Julian perguntou, quase sem acreditar que estava dizendo aquilo. Pode. Mas dessa vez, com Flor usando coleira, combinado. Combinado. Enquanto ela se afastava, Julian ficou parado, observando. Havia algo diferente naquela manhã. Algo que não era apenas café ou conversa leve. Era esperança, mesmo que pequena. Às vezes, a vida se encarrega de cruzar caminhos que estavam destinados a se encontrar. E mesmo os corações mais fechados, quando tocados pela gentileza e pela paciência, podem encontrar novamente o caminho de volta para o amor. Responda nos comentários, você acredita que toda dor pode ser transformada em um recomeço? Você já passou por algo assim? Julian estava prestes a descobrir o que é viver à beira do abismo, e tudo por causa daquela pequena vida que não saía de seus braços. Flor, sua fiel companheira de 4 patas, havia parado de comer. Estava apática, não brincava mais, não latia. Apenas se deitava perto da porta, como se esperasse algo, ou alguém. Julian percebeu a mudança sutil no comportamento dela,
mas quis acreditar que era apenas um mal-estar passageiro. No fundo, talvez temesse admitir que algo estava errado de verdade. Porque se Flor também o deixasse? Ela era tudo o que lhe restava. Nos dias seguintes, a piora foi evidente. Os olhos da Poodle, antes vivos e atentos, agora pareciam cansados, tristes. Não havia mais brilho. Julian tentou de tudo, comidas diferentes, brinquedos, até conversas longas enquanto a acariciava. Mas nada adiantava. O vazio parecia ter se instalado de vez. Foi quando, em um impulso movido pelo desespero, ele a pegou nos braços e saiu correndo pelas ruas de paralelepípedos do vilarejo. A clínica da doutora Garcia não era longe, mas para ele parecia um caminho sem fim. O coração batia como um tambor dentro do peito. Flor não podia partir. Ao chegar na recepção, a moça da frente sequer teve tempo de falar algo. Olivia, ao ver o rosto desesperado de Julian pela porta de vidro, correu ao seu encontro. O que aconteceu com ela? Perguntou, já abrindo espaço na maca de atendimento. Eu não sei, ela simplesmente parou de reagir. Por favor, salva ela. Você precisa salvar ela. Olivia pegou Flor com cuidado, examinando seus sinais vitais. Apesar do nervosismo, manteve a serenidade que seu ofício exigia. Olhou nos olhos de Julian e, com firmeza, disse: confie em mim. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Mas preciso que você fique calmo, pelo bem dela e pelo seu também. Ele assentiu, mas seus olhos estavam marejados. Ficou parado na sala de espera, andando de um lado para o outro, mãos no cabelo, sentindo o peito apertar. As lembranças começaram a vir, todas as vezes que Flor deitou ao lado dele nas noites em claro, lambendo suas lágrimas silenciosas. Ela esteve com ele nos piores momentos. Seria justo que ela fosse embora agora? Quase uma hora depois, Olivia apareceu. O rosto ainda sério, mas agora com um toque de esperança. Ela está reagindo aos medicamentos. Vamos mantê-la em observação, mas acho que conseguimos estabilizá-la. Ela vai precisar de cuidados, mas ela tem chances reais de recuperação. Julian respirou fundo pela primeira vez em horas. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas agora por outro motivo. Alívio. Gratidão. Eu não sei como te agradecer, murmurou, segurando a mão dela. Não precisa agradecer. Ela é especial para você, e eu entendo. Foi nesse momento que algo dentro dele se partiu e se reconstruiu ao mesmo tempo. Havia algo em Olivia, não apenas a calma, a empatia, mas uma presença que parecia enxergar através das armaduras que ele criou ao longo dos anos. 2 dias depois, Flor já conseguia andar pelo consultório. Ainda fraca, mas com sinais de melhora. Olivia acompanhou tudo de perto, indo além do papel de veterinária. Ela era companhia, voz suave, luz em meio à escuridão que ele fingia não habitar. Na terceira visita para acompanhamento, já com Flor mais animada, Julian criou coragem. Eu queria te agradecer de verdade, e pensei em cozinhar para você. Um jantar, na minha casa. Nada elaborado, só algo que eu mesmo vá preparar. Para agradecer pelo que você fez por nós. Olivia sorriu, surpresa e encantada. Vai ser um prazer. Naquela noite, ele limpou a casa como se estivesse recebendo uma realeza. Tirou a poeira das prateleiras, acendeu velas aromáticas, colocou uma música suave. Flor caminhava pela sala, ainda com passos lentos, mas já muito mais ativa. Olivia chegou usando um vestido simples, florido, e os cabelos presos de um jeito despretensiosamente bonito. Ele abriu a porta, visivelmente nervoso, mas tentou esconder. Bem-vinda, a chefe da noite sou eu. Só espero que sobreviva ao jantar. Ela riu, entrando. Com certeza vai ser o melhor jantar da semana. Durante a refeição, a conversa fluiu com uma naturalidade impressionante. Falaram sobre infância, sobre livros, sobre a paixão dela por animais e a paixão dele por música. Até que ela, suavemente, tocou em um ponto que ele sempre evitava. E sua esposa?
Ela ainda é parte da sua vida? Julian ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para o prato, depois para ela. Suspirou. Ela morreu há 4 anos. Foi tudo muito rápido. Um acidente. Eu não consegui me despedir. E depois disso, tudo desmoronou. Inclusive eu. Ela tocou sua mão sobre a mesa. Sinto muito. E entendo agora por que você se fechou tanto, mas saiba que tem coisas que a gente não supera. A gente só aprende a conviver com elas. Julian sorriu de lado. Pela primeira vez, aquele sorriso era genuíno, ainda que triste. Você me ajuda a lembrar que ainda existe vida aqui dentro. Foi então que, num impulso contido, os olhos se encontraram. Um silêncio profundo se instalou. E quando ele se levantou, dando a volta na mesa, Olivia também se levantou, como se soubesse exatamente o que viria a seguir. O beijo aconteceu lento, doce, carregado de emoção. Como se 2 mundos partidos tivessem, por fim, encontrado um abrigo um no outro. Eles não disseram nada depois. Apenas se abraçaram. Como quem sabe que, de agora em diante, tudo pode ser diferente. Porque às vezes, o amor entra pela porta da gratidão, mas fica por causa da verdade. Você já agradeceu às pessoas que ajudaram a te reconstruir? Às vezes, um gesto de carinho pode ser o início de um novo capítulo. E se, no auge da felicidade, o passado batesse à porta, ameaçando tudo que você lutou para construir? Até onde você iria para proteger o amor da sua vida? Nos dias seguintes ao jantar, o amor entre os dois floresceu como um jardim na primavera. Eles começaram a se encontrar com frequência, passeios à beira-mar, cafés tranquilos, conversas que iam da infância até os sonhos mais secretos. Um novo mundo havia nascido entre eles. Ela se sentia leve ao lado dele, como se pudesse respirar pela primeira vez. Ele, por sua vez, parecia redescobrir a vida ao toque dela. Até Flor, sempre observadora, parecia sorrir com os olhos quando via os dois juntos. Mas o que ninguém esperava era que a calmaria durasse tão pouco. Naquela tarde, o sol se escondia atrás de nuvens densas. Ele a esperava no banco de sempre, no jardim ao lado da clínica. Quando ela chegou, seu sorriso parecia forçado. O telefone ainda em mãos, o olhar distante, e o leve tremor nos dedos não passaram despercebidos. Ele a conhecia o suficiente para notar, alguma coisa estava errada. Tá tudo bem? Perguntou, com a voz suave, tentando alcançar os olhos dela. Ela hesitou, respirou fundo, e sentou-se ao lado dele. Eu preciso te contar uma coisa, disse ela, quase num sussurro. Ela contou. Cada detalhe. O ex-namorado abusivo. As ameaças. O controle. O medo. A fuga. O recomeço ali, naquela cidade onde achava que finalmente estaria segura. E agora, ele havia encontrado ela novamente. Lucas, o fantasma do passado, estava de volta. E com ele, os pesadelos. Julia não disse nada por alguns segundos. Seu olhar estava firme, os punhos cerrados. Mas quando finalmente falou, foi com uma firmeza que ela nunca tinha visto antes. Você não está mais sozinha. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Aquela frase caiu como um abraço invisível sobre o coração dela. Pela primeira vez, ela não se sentia culpada por ter fugido. Pela primeira vez, ela não se sentia fraca. Julian acionou seus contatos. Pessoas que deviam favores antigos. Um advogado experiente. Um detetive particular. E principalmente, apoio, proteção, vigilância. Durante os dias seguintes, ela não precisou mais olhar por cima do ombro. A tensão ainda pairava no ar, mas agora havia algo novo, segurança. Lucas, ao perceber que não estava lidando mais com a mulher frágil que ele manipulava, e sim com uma mulher protegida, amada e determinada, recuou. A polícia foi notificada. Medidas protetivas foram acionadas. E ele desapareceu. Meses se passaram desde aquele susto.
O que poderia ter sido o fim, na verdade foi o renascimento. Numa noite estrelada, o mar servia de cenário ao fundo. Julian preparou tudo, um jantar à luz de velas no quintal de casa, com músicas baixas tocando ao fundo, a mesa decorada com flores brancas, as preferidas dela. Ela chegou, sem saber de nada. Riu quando viu a decoração, se emocionou quando percebeu o esforço dele. E quando menos esperava, Julian se levantou, tirou algo do bolso e se ajoelhou. Mas, antes de dizer qualquer palavra, Flor, como se tivesse ensaiado, apareceu correndo com um pequeno lenço amarrado no pescoço. Nele, bordado em letras delicadas, estava escrito: "Diz sim, mamãe?" Olivia cobriu a boca com as mãos emocionada. Chorava e ria ao mesmo tempo, um turbilhão de emoções. Julian segurou sua mão, olhou bem nos olhos dela e disse: "Eu nunca planejei me apaixonar de novo. Nunca achei que fosse possível. Mas você me mostrou que a vida pode recomeçar. E hoje, eu só quero te fazer uma pergunta. Você aceita ser minha esposa?" Ela ajoelhou junto com ele, envolveu seu rosto com as mãos e respondeu com a voz trêmula de emoção: "Sim. 1000 vezes sim." Flor latiu, girando em volta deles como se comemorasse também. A música subiu levemente, e eles se abraçaram ali mesmo, dançando sob as estrelas, como se o mundo tivesse parado para assistir aquele momento. Mais tarde, os dois se sentaram na varanda, ainda abraçados, com Flor deitada entre eles, tranquila. O silêncio era confortável, como se o amor deles preenchesse o espaço inteiro. Ali, naquela casa, uma nova família havia se formado. Não apenas um homem, uma mulher e uma poodle. Mas 3 corações que haviam se encontrado depois de atravessar suas próprias tempestades. E enquanto observavam o céu noturno, rindo baixinho e trocando olhares apaixonados, o futuro parecia finalmente sorrir. Se você chegou até aqui, comenta a nossa palavra secreta. Flor. Para eu saber que essa história tocou seu coração como tocou o meu. Me conta também, você tem um pet que é o amor da sua vida? Que é sua companhia nos dias bons e ruins? E o que achou dessa história? Te emocionou? Te fez acreditar que o amor pode, sim, florescer mesmo nos terrenos mais difíceis? Se você gosta de histórias assim, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso me ajuda muito a continuar criando esses vídeos com todo o carinho do mundo para você. Obrigada por assistir até o final. Te espero no próximo vídeo com mais emoção, mais reviravolta, mais romance. E até lá, cuide bem do seu coração, e de quem cuida dele com amor de verdade. Até a próxima história.